E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Marcos, sou professor de matemática. Começamos hoje o nosso ciclo do terceiro ano e a nossa primeira aula vai ser sobre lei dos senos. É isso aí. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, o que que é a lei dos senos, né? Nas últimas aulas aí a gente aprendeu um pouco sobre a gente falou bastante, na verdade, né, sobre triângulos retângulos, sobre as relações que o triângulo retângulo tem. A gente relacionou a hipotenusa com a altura, a gente relacionou as projeções com os lados, né, do triângulo retângulo. E aí a gente chegou em três relações que são uma das principais, né, que é seno, cosseno e tangente, beleza, galera? E aí a gente relacionou, né? A gente aprendeu, né? Seno, cosseno e tangente, e, e aprendemos que a gente precisaria de dois lados, né? E e um ângulo, né? Para descobrir ali um lado ou o outro, e não precisaríamos, né? De dois lados, né? Precisaríamos só de um e um ângulo. E aí conseguiríamos descobrir o terceiro lado, beleza? E aí, galera, a gente aprendeu isso específico pro triângulo retângulo, né? E o lei dos senos, ela determina que num triângulo qualquer, então a lei dos senos ela se aplica a qualquer triângulo, não só aos triângulos retângulos, como a relação do seno, beleza? Então, lembra lá na última aula que a gente falou do corri, cair na coca? Então, corri, cair na coca, né? Se você assistiu a aula, você vai saber do que eu estou falando. Eu estou falando do seno, do cosseno e da tangente, né? Que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cateto adjacente sobre a hipotenusa e aí o cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? Então a gente relacionou aí esses três lados do triângulo retângulo com essas relações, né? E aí, galera, as leis dos cossenos, né? Dos senos, perdão, ela se relaciona com qualquer triângulo, seja ele um triângulo retângulo, como é o caso deste daqui, ou seja ele qualquer outro tipo de triângulo, né? Qual que é a diferença do triângulo retângulo para os outros? O triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, né? Nos outros triângulos eu não tenho esse ângulo de 90 graus, tá bom? Então, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse triângulo. Então, o seno de um ângulo ele vai ser sempre proporcional ao lado oposto desse triângulo, beleza? E aí, nessa aula a gente fala sobre a lei dos senos e na próxima aula a gente fala sobre a lei dos cossenos, beleza? Então, como que funciona a lei dos senos, né? Então, quando eu pego um triângulo qualquer, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer num triângulo qualquer para fazer algum tipo de relação? Eu tenho que nomear ali, né, quem são meus lados, quem são os meus vértices, né? Então, a gente vai estabelecer que o ponto A, ele fica de frente para o lado A. Eu vou ficar o ponto B, né? E aí, de frente, o lado Bzinho. E aí, o lado Azinho. E o C, ângulo C aqui, ó, o lado Czinho, beleza? Então, sempre vamos estabelecer desta maneira. O lado A, e aí, oposto ao lado A, oposto ao vértice A aqui, né? Ao ponto A, eu vou ter o lado Azinho. E oposto ao lado B, eu vou ter o lado Bzinho. Oposto ao vértice, né, ao ponto C, eu vou ter o lado Czinho, beleza? E aí, a lei dos senos, ela fala que a medida do ângulo, é sobre o seno de um ângulo, ela é igual para os três casos. Então, por exemplo, esse A aqui, ele é
eu vou pegar o Azinho dele, né, o lado oposto, e vou dividir pelo seno desse ângulo, que é o que está falando aqui, ó. Azinho dividido por seno do ângulo A. Então, eu pego esse lado aqui e divido pelo seno desse ângulo aqui. Aí, isso aí é igual a eu pegar esse lado B aqui, ó, e dividir por esse seno desse ângulo aqui, ó, desse ângulo B. E o mesmo para o ângulo C, né? Eu pego esse ângulo C aqui, eu pego esse lado C aqui, né? E divido por esse ângulo aqui do Czinho, beleza? Deu para entender, galera? Eu vou pegar o meu lado Azinho e vou dividir pelo seno do meu ângulo A. Vou pegar o meu lado Bzinho e vou dividir pelo seno do meu ângulo B. Eu vou fazer a razão, a proporção ali, né? Então, é isso que o seno, a lei dos senos, traz para mim, né? Que o lado Azinho sobre o seno do ângulo A é igual ao lado Bzinho sobre o seno do ângulo B, que é igual a Czinho sobre o seno do ângulo C. Então, a medida do seno ela é proporcional aos lados, beleza? Então, a gente vai resolver um exercício agora, fazer uma tentativa para ver se a gente consegue utilizar esse método aí. Então, calcule a medida dos lados AB e BC desse triângulo em função da medida B. Então, ó, em função da medida B, do lado AC. Então, vamos primeiro desenhar, né? Então, eu tenho um triângulo aqui qualquer, ó, com lado 60, 45 graus, né? Um ângulo de 60, um ângulo de 45. Logo, esse ângulo aqui é quanto, galera? Lembra ou não lembra? 60 mais 45 mais A tem que ser igual a 180, beleza? Então, 60 mais 45, 105, mais A igual a 180, então eu tenho que A é igual a 180 menos 105, então 75 graus, beleza? Então eu tenho essa relação aí. E aí, galera, eu tenho que o quê? Eu tenho que calcular os meus outros dois lados, né? Eu tenho que calcular o lado AB, que é esse lado aqui, ó, e o lado BC, que é esse lado aqui, né? Então, o que que a minha lei dos cossenos fala? Ela fala que esse lado aqui, né? Esse lado, ó, BC, dividido pelo seno de quem? Quem que é o inverso dele, né? É o 75, né? Sobre o seno, né, de 75 é igual ao lado AB sobre o seno de quem está inverso ao lado AB? O ângulo C, né? 45, que é igual, galera, a o meu, o meu B, né? O meu Bzinho, sobre o ângulo, o seno de 60 graus. E aí, galera, eu vou relacionar isso aqui separadamente. Professor, como assim separadamente? Ó, eu vou fazer BC sobre o seno de 75 igual a B sobre o seno de 60, né? E depois vou fazer AB sobre o seno de 45 graus sobre o seno, sobre B sobre o seno de 60, né? Então, eu vou relacionar esse lado aqui, esse ângulo, com esse lado e esse ângulo, e depois esse lado e esse ângulo com esse seno aqui, né? 60 e esse ângulo. Por quê? Porque ele quer, ó, em função de B, galera. Então, ó, foi o que eu disse, né? Ó, o B sobre o seno de 60 é igual a B sobre o seno de 45, que é igual a BC sobre o seno de 75, galera. Opa! Problemas técnicos. Opa!
Pulamos foi tudo, hein? Então, ó, a gente tem que AB, galera, é igual a seno de 45 vezes B, né? Por quê? Porque eu relacionei aqui, ó, B igual a... Opa, vamos fazer direto aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu fiz isso aqui, né, ó, meio sobre os extremos, né? Multipliquei em cruz, aí eu fiquei com B seno de 45 igual a AB seno de 60. E aí esse daqui está multiplicando, eu passei ele para cá dividindo, né? Aí ficou seno de 45 sobre seno de 60 graus, igual ao meu AB, né? E aí, galera, eu calculando isso aqui, eu vou chegar num número que vai ficar multiplicado B. Na última aula, lembra que eu tinha comentado nas últimas aulas de que em sistemas isso poderia ocorrer, né? E aqui, ó, é exatamente isso. Eu vou ter um resultado, mas em função de um B, de um cara aqui que é uma constante, mas eu não sei que número que é esse, beleza? Então, eu posso tanto deixar assim, né? Quanto resolver isso aqui, né? E aí eu vou voltar na minha musiquinha de Jingle Bell, né? Que aí eu faço 1, 2, 3, então o seno de 30 é 1 sobre 2, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 3, né? E aí eu vou dividir raiz de 3, raiz de 2 sobre 3 dividido por raiz de 3 sobre 3. Faço as multiplicações e vou chegar no resultadinho, tá bom? Mas isso, para agora, não interessa a gente. E aí agora eu vou relacionar o BC. E aí, galera, como que eu vou fazer? Eu vou fazer B vezes seno de 75 e seno de 60 vezes BC. Fazendo a mesma manipulação que eu fiz aqui, galera, eu vou ter BC seno de 60 igual a B seno de 75. Pego o seno de 60 e passo dividindo, né? Vai ficar dividindo o seno de 75. Então, eu vou ficar seno de 75 dividido por seno de 60 vezes B. E ter um resultado em função de B é exatamente isso aqui, galera. Ó, o meu B ele vai ficar aqui, eu já vou chegar no meu resultado, já vou ter resolvido a minha conta, mas o B ele vai continuar ali, beleza, galera? Então, eu coloquei aqui, ó, o resultadinho, né, calculado já para vocês verem que, ó, o AB ele é igual a 0,816, aí B, então multiplicado por B, que seria esse lado aqui. Então, eu tenho relação entre os três lados, né, galera? E sobre o seno desses lados. Vocês viram que aqui, tudo que eu preciso, galera, é de dois ângulos e um lado. Se eu tiver dois ângulos em um lado, eu consigo calcular os outros dois lados, beleza? Então, por exemplo, se B fosse, 10, eu já saberia esse lado e esse lado, porque eu multiplicaria aqui por 10, né? Esse resultado aqui que eu obtive, multiplicaria por 10 e chegaria no meu lado AB e depois no meu lado BC. Então, com dois ângulos em um lado, eu consigo calcular os outros dois, né? E aí a gente vai fazer um exemplo realmente bem aplicado agora. Então, qual que é a primeira coisa que eu olho aqui quando eu quero resolver, né? Se eu sei, eu vou olhar o lado primeiro que eu tenho. Eu tenho o 90, né? Então, qual que é o ângulo que eu vou relacionar com 90? Esse ângulo aqui, ó, que eu não tenho. Não tenho o caramba, né? Lógico que eu tenho. Se esse ângulo aqui é o ângulo Y, né, para não coincidir com esse X aqui, se ele é o ângulo Y, eu tenho aqui 105 mais 45 mais Y é igual a 180, né? E aí aqui vai dar 150, eu vou ter um Y igual a 150 menos 180, 150 menos 180, 30, né? 30 graus, então meu Y é 30. Logo, galera, se eu já tenho esse ângulo aqui, agora eu consigo fazer as relações que eu quero, né? Então, ó, com base nos valores apresentados, determine a medida de x. Ele quer que eu ache esse x aqui.
que eu vou fazer? Relacionar 90, né? 90 sobre o seno de 30 graus, que é igual, galera, a x, né, primeiro, que fica em cima, a medida do lado oposto, sobre o seno, galera, de 45 graus. Vamos ver se a gente acertou? Olha aí, ó, primeiro, né, descubro o lado, cheguei em um A, ele chamou de A esse ângulo aqui, né? Cheguei em um A igual a 30, que foi o que a gente chegou aqui, ó. Beleza? E aí, relacionei, ó, x seno de 45, 90 seno de 30. Não tem importância estar de um lado do outro, é os mesmos resultados, só está invertido ali. E agora, o que eu faço, galera? Multiplico aqui em cruz, né? Então, vou ter um x seno de 30 igual a 90 seno de 45, beleza? E aí, galera, ó, aqui ele já jogou os resultados, ó, 0,707, opa, 0,707, que é o meu seno de 45, aproximadamente, tá bom, galera? E meio que é o meu seno de 30, né? E aí, galera, multiplicando isso aí em cruz, eu chego em seno de 30x, que é isso aqui, ó, 0,5x igual a, e aí ele multiplicou, 90 vezes 0,707. Chegou nesse resultado, divido ele por 0,5, né? Vou passar o 0,5 aqui dividido, e chego em um lado x, né? Igual a 127,26. Galera, tenho esses dois lados aqui, consigo achar esse terceiro lado? Pô, consigo fácil, né? Posso relacionar qualquer um dos dois lados. Óbvio que eu vou escolher o 90, porque é um ângulo que é um número que eu consigo multiplicar mais fácil do que 127,26. E vou fazer a relação de 90, né? Aqui passa a ser x, por exemplo, vamos fazer essa relação aqui só para a gente ter ideia, né, de como seria. Então, ó, ficaria 90, né, sobre seno de 30 igual a x sobre, qual é o ângulo oposto? Ó, seno de 105 graus, beleza? E aí, relacionando isso aqui, eu encontro esse outro x aqui, beleza? Vamos para mais um exercício, galera. E aí ele, ó, no triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, então eu quero saber esse lado aqui, ó. Opa, perdão. A medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7, né? Então, ele quer aqui, ó, o lado AC, que é esse lado aqui de baixo, ó. Beleza? Então, galera, qual que é o ângulo que vai se relacionar com x aqui, né? Eu vou ter x sobre 45, né? Que é o ângulo oposto. Então, eu vou fazer seno de 45 graus. Isso aqui vai ser igual ao quê, galera? Igual a 10, que é o outro lado que eu tenho. E aí, o oposto ao lado 10 é o seno de 60, galera. E aí, eu vou ter que x vezes seno de 60 é igual a 10 vezes o seno de 45 graus. E aí, eu tenho x igual a 10 vezes seno de 45 dividido pelo seno de 60 graus, galera. Coloquei aqui os resultados, vamos ver se eu coloquei a conta toda. Coloquei. Então, galera, agora, ó, se eu já tenho esse resultado, né? Ó, cheguei aqui, faço a multiplicação em cruz, ou já transformo, né? Porque, ó, lembra, o seno, 1, 2, 3, e aí o cosseno já é 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3, e aí
A raiz vai no 3 e também no 2, então é raiz de 2 sobre 2 é raiz de 3 sobre 2, né? E aí, multiplicando essa brincadeirinha aí em cruz, fazendo o meio pelos extremos, né? Não sei de onde tiraram isso, mas todo mundo fala, né? Tô repetindo aqui para vocês se acostumarem com esse termo. Vai ficar x vezes raiz de 3 sobre 2 igual a 10 raiz de 2 sobre 2. Logo, né, multipliquei aí, peguei esse 2 aqui, passei ele para o lado de cá, ele ficou multiplicando, né, ficou vezes 2, eu fiz chop chop no bicho, e aí ficou raiz de 3x igual a 10 raiz de 2. E aí eu cheguei em x igual a 10 vezes raiz de 2 sobre raiz de 3, galera. Ele me deu as aproximações, né, de raiz de 2, que é 1,4, e raiz de 3, que é 1,7. Dividi isso aí e multipliquei por 10. Cheguei em um x igual a 8,2, beleza? Vamos para o próximo, galera. Bom, considerando dois arcos qualquer, de medida A e B, as operações da soma e da diferença entre esses arcos será dada pelas seguintes identidades. Galera, vou jogar isso aqui, não vou explicar agora no momento, mas deixo 2 vídeos aí para vocês assistirem e, e poderem ver a demonstração e também uma musiquinha para vocês tentarem lembrar disso aí, tá bom? Então, ó, seno do ângulo, né? A mais B é igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A, tá bom? Isso aqui pode ajudar bastante quando a gente tiver um ângulo que a gente não conhece, tá bom? Então, ó, o seno de 105, por exemplo, né? Então, o mesmo vale para o seno da diferença, tá bom? De A menos B. Então, vamos tentar, ó. O seno de 105, por exemplo, ele pode ser expresso como seno de 60 mais o seno de 45, que são dois ângulos que eu conheço, né? Dois ângulos que eu sei quanto que eles valem, que eu tenho ali, são dois ângulos notáveis, tá bom? E aí eu faço a multiplicação, né? Seno de 60 vezes o cosseno de 45 e cosseno de 60 vezes o seno de 45, galera. Multiplicando tudo isso aí, eu vou chegar no seno de 105 igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, galera. Por quê? Fiz aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6. Aí 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. E aí 2 vezes 2, 4. Juntei tudo aqui, ó. Só deixei as bases iguais, né? Fiz a soma, na verdade, né? Então, conservei a base e somei perdão, conservei o denominador e somei os numeradores, beleza? E aí, por exemplo, mais o seno de 15. E aí, galera, tô na mesma, né? O seno de 15 ele pode ser expresso como seno de 60 menos o seno de 30, galera. Seno de 45 menos o seno de 30. Que aí vou chegar no seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos o 45 vezes o seno de 30. Então, sempre lembra, ó, tenho um seno de um ângulo mais outro, eu tenho o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Aí eu vou ter o cosseno menos, né, o cosseno do primeiro vezes o seno do segundo, tá bom? Então, sempre inverte aí esses dois, beleza? E aí, galera, mais contaiada, né? Multiplicar tudo aí, fazer os devidos agrupamentos, vou chegar num seno de 15 igual a raiz de 6 menos a raiz de 2 dividido por 4, tá bom? Só queria, galera, mostrar aqui aquela outra imagem para vocês, porque ela é uma imagem muito legal, né? Ó, eu tenho um triângulo retângulo, e aí, ó, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo, né, completo. E aí, quando eu traço um outro triângulo retângulo, eu divido esse ângulo no meio, e aí
por isso que eu chego nesse seno de A mais B, né? Então, ó, esse senão aqui, ó, esse ângulo grandão aqui, ó, eu não sei qual que é, mas eu sei qual que é esse daqui, ó, eu consigo achar, e esse daqui também, ó, eu sei qual que é. Então, aí eu juntando os dois, né, consigo chegar no seno do ângulo grandão, tá bom? Aí eu faço essa relação aqui. Nesses dois vídeos está bem explicadinho, eu dei uma boa assistida neles para ver se eles explicavam tudo direitinho, e tá muito bom o vídeo, tá bom? Vai estar aí na descrição da aula, nas bibliografias, tá bom? Espero que vocês assistam esse vídeo para acrescentar aí nessa nossa aula. Aqui é os exercícios que a gente acabou de resolver e vou encerrando a minha aula por aqui, beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí a lei dos senos, né? E que consigam colocar em prática aí nos exercícios, nos exemplos, e principalmente consigam resolver os exercícios dessa aula. Espero que tenham gostado e vou ficando por aqui, galera. Tchau, tchau!